tá? A maior parte das pessoas físicas não ganha mais na renda fixa do que ganha na renda variável. Ou me desculpe, ao contrário, não ganha na renda variável mais do que ganha na renda fixa, tá bem? Então, você está equivocado. A maior parte das pessoas que vai para a renda variável, bolsa, ganha menos do que ganharia na renda fixa. Eu tenho um vídeo que vai falar sobre isso, vai ao ar, eu gravei ontem, vai ao ar hoje de noite. Não percam esse vídeo. Considerem muito, muito, muito operar em renda fixa. Não é operar, comprar, vender e tal. É manter o seu dinheiro por aqui. Tá? Para boa parte de vocês que nos ouvem, ou para a maior parte das pessoas físicas não profissionais, ou seja, que não tem tempo, 100% do seu tempo para dedicar ao mercado, o caminho melhor é esse, mais esse do que a renda variável. Bom, vamos ver o índice, o que é que ele fez ontem. Ontem, o índice abriu aqui assim, tentou subir várias vezes. Várias, mas várias vezes. E não conseguiu e caiu. Tá? Então houve vários testes para a superação dessa máxima do candle anterior. Observe que a máxima do candle, que o candle anterior, ele vinha posicionado mais ou menos no fundo da abertura, no fundo não, na abertura desse candle aqui, que é o candle de ignição, que deu origem àquele movimento. Tá? Com essa movimentação de ontem, nós tiramos basicamente todo o ganho de dezembro foi perdido. Tá? Sobra ainda o ganho de novembro. Então, quem entrou por aqui em novembro, se deu bem, né? E chegou a pegar, quem pegou esse rompimento aqui, ó, em novembro, e chegou a pegar 14%, mas não saiu, está nesse exato momento com 8%. O que ainda é um belo ganho para 2 meses, né? 2 meses e meio. Mas é bem menos do que já tinha tido. Tá? Esse é o ciclo usual do mercado. Ele entrega e depois ele devolve. Por isso que você tem que aprender a operar para os dois lados. Tem que aprender a operar vendido, tá aqui, ó. E para quem monta a carteira, tem que saber operar hedge. Tem que saber montar hedge, porque o cara que montou hedge, ele não está tendo esse prejuízo. É óbvio que ele não segura 100% do lucro, tá? Não é assim também que funciona, não faz mágica. Mas o cara não está tendo esses 8, porque quem entrou mais para o final, porque teve gente que não entrou aqui. Teve gente que esperou para entrar por qualquer motivo, tá? E o cara entrou, vamos dizer, por aqui assim, ó. Aí o cara chegou a ganhar 10% e agora está ganhando 3%. Tá? Ou gente que entrou aqui só nesse rompimento e está ganhando nada. Já chegou a ganhar uma grana e agora está praticamente no 0 a 0. Então é muito importante você saber redear as coisas, saber operar vendido, tal, entender os ciclos de mercado. Bom, ontem então tentou superar várias vezes essa máxima, mas perdeu a mínima do candle. Observa que isso aqui é um IRB, tá? É um padrão típico, é um padrão de candle específico. Essa aqui é uma tendência de baixa. Eu ontem também vi algumas pessoas falando: não estamos numa tendência de baixa. Erraram. Quem disse que nós não estamos numa tendência de baixa está errado. Não há dúvida de que isso aqui é um zigue-zague descendente. Tá? A pessoa pode não querer ver, mas não há dúvida. Tá? É simples de ver, muito fácil de ver. E nós temos aqui, ó, um zigue-zague descendente. Zigue-zague, zigue-zague, zigue. Portanto, nós temos topo, topo, fundo, fundo, topos e fundos descendentes. Isso é exatamente a definição de pivôs de baixa, exatamente a definição de tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. Então, se alguém aí tenha dúvida de que, mas será que nós estamos só numa correção de uma tendência de alta? Não, nós não estamos numa correção de uma tendência de alta, tá bem? A correção de uma tendência de alta implica em que não haja uma tendência de baixa. E aqui há. Há uma tendência de baixa. Portanto, essa tendência de alta aqui, ó, ela acabou. Não há uma correção. A correção era até aqui. A partir daqui, já não é mais correção. Tá? Então, nós estamos numa tendência de baixa, que poderá acabar agora também. Aqui é uma zona de suporte, ela poderá acabar por aqui e começar um outro movimento. Mas isto é uma tendência de baixa. Eu vi algumas pessoas ontem conversando sobre isso, falando que não há tendência de baixa. Não é verdade, tá? Não é verdade. Há uma tendência de baixa clara. Não é assim, talvez. Não, clara, não há dúvidas. Então, dentro de uma tendência de baixa, isto aqui é um IRB, portanto, é um padrão
operável, é um setup que algumas pessoas operam, e aí quem operou o IRB, quem está operando o IRB, porque não deu alvo, né? O cara tem que fazer. Fez a venda ali, ó. Isso. Fez a venda aqui, e agora o alvo do cara está aqui embaixo. 125 mil. Observa que esse alvo está, o alvo desse IRB está aqui, ó, no suporte causado por esses fundos todos aqui. O primeiro suporte é esse, onde está. O segundo suporte é aqui embaixo nesses fundos. Portanto, toda essa zona aqui é uma zona de suporte. E o cara está aqui operando, né, dentro do modelo que ele escolheu operar. E ele tem aqui. Espera aí, galera, que eu tenho que tirar o som um segundo. E dentro do que ele tem que operar, ele tem aqui o alvo para alcançar. Há algum sinal de compra aqui? Não, tirando o fato de estar na região de suporte, não tem nenhum sinal de compra. Mas sinais de compra na região de suporte são para trades de volatilidade. Há também um conceito que eu vejo que algumas pessoas têm, e se umas pessoas têm, muitas outras devem ter também, um conceito que diz o seguinte: suportes param quedas, tendência de baixa, e resistências param tendência de alta. Isto não é verdade. Isto não é verdade. As tendências de alta rompem várias resistências, as tendências de baixo rompem vários suportes, até que em algum deles, lá, sei lá quando, e ela vai parar. Mas não quer dizer que o suporte pare uma tendência. Não é verdade. Algum de vários parará. Porém, antes disso, vários serão rompidos. No geral. Então, muito cuidado com isso. Certo? Então, pode ser o cara pensar, vou fazer um trade aqui de volatilidade, porque está na região do suporte. Pode pensar, é tranquilo pensar isso. Mas, sempre sendo um trade de volatilidade. Porque aqui não tem ainda sinal, pelo menos por enquanto, nenhum sinal de que a tendência esteja acabando, nenhum sinal de reversão da atual tendência de baixa. Tá? Então não tem nada por enquanto. Só realmente é uma região de suporte. O que acontece? Perder a mínima, o cara continua. Quem estava operando, vendido, já deve puxar seus stops para essa região. Por quê? Porque é uma região de suporte, isso aqui pode fazer uma volatilidade até aqui, ó, pode fazer uma coisa como essa, para depois cair. Plenamente possível. Então, muita atenção. Quem está vendido, mantém seu lucro, né? Guarda o dinheiro no bolso. Põe ali um stop, traz o seu stop, para por aqui. E se perder a mínima? Se perder a mínima agora é meio difícil de entrar vendido. Por quê? Porque está na região de suporte. Então não é a hora de entrar vendido. Quem entrou vendido aqui entrou por conta de um setup muito específico. Mas quem deixou para entrar aqui já é tarde. Entrar aqui já era arriscado, mas entrar aqui é bastante arriscado. Então, muito arriscado para entrar vendido nesse negócio. Tá? Muito cuidado. Vamos lá. O Small Caps, que também está em tendência de baixa, não há também nenhuma dúvida de que isso aqui é uma tendência de baixa. Quem não consegue enxergar que isso aqui é uma tendência de baixa está com problemas sérios nos seus fundamentos de análise técnica, tá? Porque isso aqui é uma tendência de baixa clara. Clara, não há discussão sobre o assunto. E ontem fez um outside bar, tá? Um outside bar é um candle que supera a máxima e supera a mínima. Supera a máxima aqui e rompe a mínima para baixo. Então passa dos dois lados. Passa na parte de cima e passa na parte de baixo. Outside bars são candles horrorosos, porque eles tendem a acionar todo mundo e dão stop numa galera. Pensa o cara que estava olhando para esse candle aqui, ó, e falou assim, pô, se superar a máxima eu compro. Aí o cara foi e comprou. Depois superou a mínima e, infelizmente, a maior parte das pessoas bota o stop muito coladinho aqui. Aí o cara supera a máxima e aciona o stop do cara no mesmo dia. Ou, eu não sei a ordem em que isso aconteceu. Olhando ali do lado, eu vejo que aconteceu primeiro a superação em cima e depois embaixo. Mas às vezes acontece o contrário. Pensa que isso aqui é uma tendência de baixa e poderia, ao invés de ter superado primeiro em cima para depois cair, poderia ter feito o contrário, né? Superado, rompido primeiro embaixo para depois subir. Aí outras vezes o cara tá assim, vou esperar a vendida. Aí isso passa daqui, o cara aciona a venda e o stop ele bota em cima e pronto, é acionado também. Então é muito comum acontecer stop e acionamento no mesmo candle quando você tem um outside bar. É um dos piores cenários que acontece. E por que é um dos piores cenários? Porque se você passar isso aqui para um time frame bem curtinho, você vai ver que isso aqui é um alargamento. Tá? É um alargamento em time frames curtos.
E é por isso que outside bars são tão ruins de operar, porque alargamentos são péssimos de operar. Tá? Eu vivo falando isso para vocês, não é à toa, tá? Não só por experiência pessoal, como por experiência de ver o mercado fazendo essas coisas. Tá? E outside bars são candles de indecisão, tanto que supera a máxima e supera a mínima, e ao mesmo tempo o cara fica vendidão aí nessa história. Espera só um segundo que eu tenho que fazer um negócio aqui, que sei lá o que aconteceu com o telemóvel, acho que o telemóvel vai explodir. Então ele aciona tudo para todo lado, é uma indecisão grande. Isso aqui é um caminho ruim, mas observa aqui a média de 200, que é o suporte mais próximo dessa queda, está aqui ó, junto com esse fundo, está aproximadamente na mesma região, certo? E estando na mesma região, isso aqui vai ser uma coisa um pouco mais difícil de ser ultrapassada no small caps. O WSP Fut fez nada, tá? Andou para um lado, andou para o outro, abriu em gap, foi para lá, voltou para cá, mas não saiu quase do lugar, tentou superar essa região, mas não conseguiu. Tá ali, ó. Não conseguiu superar essa região de topo ali. Nós tínhamos esse triângulo. O triângulo foi rompido para cima. O triângulo aparentemente é um triângulo simétrico. Tá? Primeiro rompeu para baixo, depois rompeu para cima. Isso aqui tá uma confusão danada. Tá ruim de operar, mas de qualquer forma fez um pivô de alta. Observa que isso aqui, ó, aqui é um pivô de alta. Então, acionamento de pivô de alta. Tá tendo gaps, o que ele não costuma fazer. Portanto, observa os gaps. Isso aqui não costuma fazer gaps. E está fazendo gaps. Então, muita atenção nisso. Se esse gap aqui, que foi o gap que montou o pivô de alta, depois teve um segundo gap, mas esse gap não se confirmou. A banda de Bollinger começa a abrir. Tá? Então, aqui, se isso aqui vier um pouquinho mais para cá, testar essa região, pode dar compra, tá bem? Pode dar compra. Por conta do gap, por conta da formação do pivô de alta. O cenário não está muito claro, mas isso aqui sendo um pivô de alta é o cenário comprador. O dólar futuro, finalmente, quer dizer, ontem me dei mal no índice, mas não me dei mal no dólar. Finalmente, não me desmentiu, né? Pô, só faltava o cara ainda dessas alturas do campeonato ainda chegar a botar o dedo na cara e falar, tu é cascateiro, meu irmão. Não. Como eu mencionei, isto aqui é um hole in the wall. O hole in the wall busca a próxima resistência, nesse caso era para resistência, aqui de alta, significativa. A resistência significativa está aqui. Então, esse alvo foi atingido. Então, eu tinha um swing trade comprado daqui e ontem, de tarde, matei ele, tá? Porque atingiu o alvo. Deu day trade aqui, felizmente pagou a porra do meu prejuízo que eu tive no índice. Quem não sabe, que prejuízo foi esse que teve no índice? Olha o Telegram. Se você não tem o nosso Telegram, que é de graça, meu irmão. Então, só lamento, porque é de graça, tá lá a informação. Mas deu um ótimo resultado, era o esperado, que era o esperado para isso. Agora ele está na zona de resistência, tá? O candle é muito, muito significativo, muito importante. Não sei se isso vai parar aqui, como eu esperaria que parasse. Ontem eu saí do trade porque era o alvo. Ai, Campos, mas você saiu, isso aqui pode dar um movimento excelente. Mas eu tinha um trade e esse trade tinha um objetivo. O objetivo foi atingido, fim. É assim que funciona, tá? O troço tem um objetivo e o objetivo foi feito. Mas não era um trade de tendência? Não, era um trade específico. Portanto, tem alvo e eu saio no alvo. Certo? Agora, tem a possibilidade disso aqui tentar puxar até a média de 200 dali e tem esse gap aqui ainda aberto, que é uma resistência. Portanto, tem a máxima do contrato anterior, tem esse gap aberto, tem a média de 200 logo acima. Não é assim tão pertinho, ainda tem aqui uns 40 pontos, o que é um espaço bastante razoável para operações. Mas eu já ficaria muito reticente em fazer qualquer tipo de compra aqui. Compra poderia ter dado ao longo do dia, quem não estava posicionado poderia ter comprado ali, né? Mas agora posicionar compra, fazer compra aqui é muito complicado. Hoje, inclusive, dependendo de como o dólar abra, eu vou pensar em operar vendido. Petrobras, a Petrolinda, deu ontem ganho. Deu ganho. Isso aí é um inside bar. Também é um candle de indecisão. Observe que o mercado vem caindo razoavelmente forte, tá? Está em tendência de baixa e a Petrobras não. Tá? Para ela formar um pivô de baixa, ela tinha que fechar abaixo desse candle aqui. Ó. E ela não fechou abaixo desse candle. Tá? Ela tem abertura aqui, ó. Fechou na linha, mas não fechou abaixo.
Ontem abriu na linha e fechou acima. Está com muita dificuldade para cair. Então, Petro está com muita dificuldade para cair. Mas, dado que o mercado como um todo está numa tendência de baixa, não só o índice geral, também como small caps, como por incontáveis ações, óbvio, né? Se o índice está, é porque as ações também estão. Mas mesmo ações fora do índice estão assim caindo, tem algumas que estão desabando. Então é uma correção muito forte no mercado, correção de preço, né, daquela subida, mas é uma tendência de baixa, então o troço está assim intenso. É espantoso que a Petrobras esteja se segurando, mas está. Tá? Isso aqui tem um cenário muito vendedor para vir buscar esse topo aqui embaixo. Tá? Esse topo dessa região aqui embaixo. Mas o cenário é vendedor. Muita gente poderá não ter vendido ainda por, né? O cara fica reticente, tal, não tem ainda um pivô, tal. Mas a perda das mínimas dessa mínima aqui já deu, mas qualquer fechamento abaixo dessa mínima ou a perda do que esses últimos 2 dias dá venda para o cara e aí não tem muito o que discutir, venda para vir buscar essa região aqui. E compra eu só faria aqui em cima. Tá? Honestamente, eu só faria compra aqui. Ó. Tem que fazer um fechamento acima disso, aí eu faria compra. Vale deu um primeiro trade, mas um segundo não. Tá? Deu o primeiro trade, entrada, ontem no intraday, né? Deu entrada, deu a parcial, depois voltou, deu o stop do que sobrou. Eu fiz compra mesmo assim. Tá? Para swing trade, deu essa parcial, depois eu refiz a mão, porque é uma questão de estratégia global para o ativo. Eu tenho uma estratégia global para esse ativo que eu utilizo e sigo utilizando. Mas por que deu compra? Além de ter dado compra por intraday, né? Já tem um cenário de compra no intraday, tinha aqui o suporte da média de 200. Tá? O gap cabeça tiranossauro, ó, eu vou até apagá-lo. Por quê? Porque ele já foi fechado na ida e fechado na volta. Portanto, o nosso gap cabeça tiranossauro, que durante tanto tempo sacaneou a nossa vida, ele morreu. Morreu, mas tem aqui esse suporte. Tá? Deu compra dentro dessa minha estratégia. Observa que isso aqui é um movimento bastante brusco de venda, de queda, desculpa. Não foi acontecer só em Vale, aconteceu também todo o setor, fez isso aqui, muitas ações até piores do que isso. Muito ruim o setor todo afetado. E aqui, ó, tem um gap, tem um volumão, um candle razoavelmente grande e totalmente decidido, porque ele ó, não tem sombra superior e praticamente não tem sombra inferior. E baita volume, o maior volume da série, de toda essa série de queda, é o maior volume, com gap. Isso aqui tem uma cara de exaustão desgraçada. Tá? É garantido que vai parar? Não, mas isso tem uma cara de exaustão, cara, enorme. Muito, muito grande. E aí, bom, dentro da minha estratégia deu compra. Faria a compra aqui? Cara, muito difícil fazer compra nisso, a não ser que você seja um cara que saiba operar volatilidade, porque já deu ontem, durante o dia, a volatilidade. Mas isso aqui tem possibilidade de, superando essa máxima, começar a fazer uma reação. Observa a distância da média de 20, que é enorme, é muito grande. Para Vale, normalmente ela não fica tão longe assim da média. Então, superando aqui, você pode pensar em fazer um trade para voltar até ali. Isso quer dizer que vai acabar essa movimentação de baixa? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que você tem uma oportunidade para fazer um trade aqui comprado. O cara pode fazer isso em opções, por exemplo. Tá? Ele tem aí 15 dias, mais ou menos 15, 20 dias no máximo, né? Para poder fazer esse trade, que dependendo de como ele saiba montar o que está fazendo, a gente ensina a fazer isso tudo aqui, ó. Tem espaço para o cara fazer um trade para esse lado, e ao mesmo tempo, pensar em montar um trade talvez zero cost call por aqui, ó. Porque isso também pode romper esse suporte e cair. Embora tenha exaustão, isso pode fazer uma pequena oscilação aqui, ó, e vir embora. Então vale. O cenário ainda é vendedor, embora tenha exaustão. Se for fazer algum tipo de trade, é trade para recuperação, voltar, né, tá longe da média, tem um trade potencial para cá. E por outro lado, né, perdendo essa mínima, continua a queda, aí o cara perde a média de 200 e vai embora. Certo? Então era isso aí que eu queria falar para vocês.